Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do Casemiro. Hoje é um dia muito feliz para mim. Estou muito contente de gravar esse vídeo aqui, porque eu estou trazendo para vocês uma novidade bastante esperada, que eu tenho inclusive esperado não só para utilizar, mas para implementar e para oferecer para os meus clientes, parceiros, colegas de trabalho, enfim, comunidade técnica, né, que também queira reimplantar, e os consultores que também queiram implantar nos seus clientes, que é a solução de assinatura eletrônica ou digital juridicamente válida da própria Microsoft, nativamente da Microsoft, mais exclusivamente aí do SharePoint, tá? Eu tenho mostrado aqui no canal já faz algum tempo algumas soluções de assinatura digital. Aquela tradicional que você usa um certificado instalado na sua máquina, o famoso .pfx, é o certificado A1 que você instala. Você vai na Comodo, na CertSign, VeriSign, tem N hoje no Brasil e no mundo para você comprar esse certificado, que é um arquivo que vai ser entregue para você, vai ser instalado na máquina, gera um PFX, e através desse arquivo você consegue assinar e-mails no Outlook, documentos como Microsoft Word, DocX, PDFs muito comum você usar, por exemplo, o Adobe Reader, que é o leitor de PDF da Adobe, o Foxit, que eu também trago aqui no canal, olha ele aqui, eu uso ele também, tá? Ou, por exemplo, o WPF Office, o Abe, que eu também uso aqui, ó, Abe FinReader PDF, independente aí do seu leitor de PDF ou editor PDF também, né? Como, por exemplo, o da Adobe eu disse que é o Adobe Reader, né? O leitor PDF tem a versão paga, que é um leitor também, ele tem um reader ali, mas ele é o Acrobat também. Ele é editor de PDF, que eu também utilizo, tá aqui, ó. Olha lá, Adobe Acrobat, né? Porque eu tenho a assinatura da Document Cloud e da Creative Cloud, Photoshop, Illustrator, etc. O que que acontece? Esses leitores, editores de PDF, quando você tem um arquivo que você comprou, um arquivo PFX, que é o arquivo que vai fazer você assinar esses documentos, né? Quando eu falo assinar, não é só colocar, digitar o nome ali não, tá? Para você conseguir comprar um certificado digital, estou falando do A1 primeiro, já já eu falo do A3, tá? Você precisa ir na certificadora, apresentar uma série de documentações e comprovações para provar que você é você, porque ela vai gerar um certificado para você assinar documentos digitais, um certificado digital. Então, está comprovando, está chancelando que é você. E para que você possa fazer isso, aí você assina por 1 ano, por 2 anos, né? Tem a quantidade de tempo lá. Geralmente eu assino por 1 ano porque eu gosto de ficar testando as soluções de mercado, então eu uso por 1 ano, já que eu assinei. Depois eu troco, vou para uma outra solução, testo, vejo se é boa, eu venho aqui indicar no canal. Se não é boa, eu nem indico, tá? E aí você vai lá e assina. Toda vez que você vai mandar um documento para alguém, você manda ele assinado. Primeiro que ele fecha o documento, ele criptografa. E segundo, que tem lá uma parte abaixo, geralmente no final do PDF, do documento, do e-mail, que diz: este documento foi assinado digitalmente por Maurício Casemiro, CPF tal, 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 ou CNPJ tal, 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 tal. E tem uma cadeia de chaves que leva até o órgão responsável, que no caso é a ICP Brasil. Tá? É o órgão máximo responsável ali, né? É uma cadeia de caracteres que vai te levar dizendo: olha, este documento foi assinado por Maurício Casemiro, quem vos diz que é aqui que assinou. Aí tem o A3, que é um outro tipo de certificado que só muda o meio dele, só muda que ele não é um arquivo de computador mais. Ou ele é um chaveirinho USB, deixa eu ver se eu ponho aqui para exemplificar, ou ele é um token, assim como é um pendrivezinho. Você só consegue assinar, na hora que você pede para assinar, ele fala: coloca o token, seu token. Então você tem que dar isso aqui no seu chaveiro, no seu bolso, no porta-luvas do seu automóvel. Que na hora que você for assinar um documento pelo computador que você usa ou pelos computadores que você usa para assinar documentos e e-mails, você tem que espetar, porque na verdade o autorizador está aqui dentro. E também existe a possibilidade de você, eu vou pegar um cartão aqui de banco, tá? Mas de você usar um cartão como esse aqui, como se fosse um cartão de banco, esses cartões de crédito, e a leitora. A leitora é um dispositivo que fica conectado, aqui você encaixa o cartão, é assim, ó, a leitora é assim, você encaixa o cartão aqui, a parte do chip, tá, ó? Essa parte aqui você encaixa nela, eu estou fazendo minha mão de leitora. E aí tem que ter um cabo USB conectado direto no computador. Então a leitora tem que estar sempre conectada ali na sua mesa de escritório disponível para você.
Encaixou, assinou, no caso de leitora e cartão. Ou token USB, ou arquivo de computador PFX, que aí você não depende de nenhum dispositivo físico. Tá no seu computador, você assina. Mas só vai poder ser assinado se você colocar a senha de assinatura também. É bom cadastrar uma senha no momento da assinatura. Senão, qualquer um que tenha acesso aí aos seus softwares, você vai no banheiro, vai tomar um café, assinam por você. Não é legal. Coloca senha, tá? Se você for usar arquivo PFX certificado digital A1. Coloca fingerprint, coloca face, coloca Windows Hello, MFA, segundo fator de autenticação. Tem que ser seguro, tá bom? Ok. Só que todos esses que eu falei para vocês são métodos de assinatura tradicionais que já existem há muito tempo, ainda muito funcionais, mas que muito seguros, tá? Juridicamente válidos, mas que existem já há algum tempo. Existe no mercado também já há algum tempo, só que são mais novos do que esses, que são os serviços de assinatura. Não é só o certificado em si, é um serviço online, é um serviço web que não precisa nem de arquivo no computador, nem de token USB, nem de cartão e leitora. São os serviços de assinatura digitais. Eu vou falar dois para vocês aqui que são os mais famosos e que são parceiros diretos da Microsoft. Adobe Sign, sim, a mesma fabricante do Acrobat, do Photoshop, tá? E a DocuSign, eu já utilizei as duas, mesclei aí por muito tempo. Eu gosto tanto das duas que muitas vezes eu fico um ano com essa, depois um ano com essa, um ano com essa, um ano com essa. Mas tem outras que eu já utilizei e funcionam muito bem também. GeForce, ZapSign, tem várias no mercado, tá? Ruins, boas, juridicamente válidas, juridicamente não válidas. Essas duas que eu falei são juridicamente válidas, tá? Só que chegou agora a da Microsoft, que é o SharePoint e Sign. E de eletrônico, de electronic, né? Sign de assinatura, assinatura eletrônica, SharePoint e Sign, tá bom? Para você ter o SharePoint e Sign, você tem que ter SharePoint. Ou SharePoint Online apartado plano 1, ou SharePoint Online apartado plano 2, ou um SharePoint que já está dentro de uma assinatura de Microsoft 365, seja ela Business Basic, Standard Premium ou Enterprise E3, E5 para você ter o SharePoint Online lá dentro. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa no seu Azure, nos serviços pré-pagos do Azure, você habilitar o Syntax. Tá? Que é um módulo de vários serviços de inteligência artificial, serviços avançados, tá? Tem muita coisa dentro do Syntax. E também tem a parte do eSign, que a gente vai ver aqui, tá? Eu vou mostrar para você o que tem. Vou criar uma playlist, talvez até de Syntax para vocês aqui, tá? Mas eu vou começar pelo eSign, mostrando para vocês. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Presta bastante atenção. Eu tenho um documento do Microsoft Word que eu criei. É um contrato de prestação de serviço. Inclusive, pedi para minha inteligência artificial criar. Pedi para o meu Copilot criar para mim. Foi ele que criou aqui para mim, tá? Criou aqui, basicamente, um contrato de prestação de serviços, tá? Aí aqui tem os campos para ser preenchido o nome e o CPF. Mas os campos que eu vou utilizar, de fato, são os de assinatura, tá vendo? Ó, o meu e o do Alonso. Neste documento precisam assinar eu e o Alonso Ramos, tá? Pode ser uma pessoa interna, pode ser uma pessoa externa, cliente, parceiro, fornecedor, tá? Eu já salvei esse documento, pode ver que ele já está hospedado, chama-se Contrato A, em uma biblioteca de documentos do SharePoint. Olha que interessante, já está aqui, tá vendo? Eu estou lá no meu site do meu departamento comercial, da minha área comercial da minha empresa. Estou dentro da biblioteca de contratos, que foi criada para isso, tá vendo? Ó, biblioteca de contratos. E eu, na raiz da biblioteca, poderia ter criado uma pasta para começar a separar por cliente ou por necessidade. Eu já hospedei o arquivo ali. Perfeito. Primeira coisa, tá? Quando eu vou fazer a exportação desse camarada aqui, ó, porque na hora de abrir um documento que é do Microsoft Word, por ser um documento que é editável, você abre no Word online, no navegador, tá? Ou no aplicativo que é no Word Desktop. Como eu estou no Windows, Word para Windows. Se fosse Mac, Word para Mac. Se fosse no iPhone, no iPad, Word Mobile iOS. Se fosse num tablet, smartphone Android, Word Mobile Android, tá bom? Só que o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero fazer a exportação disso aqui para PDF. Isso aqui é tranquilo, já existe há bastante tempo. Foi inaugurado, se eu não me engano, no Office 2007, ó, época de Windows Vista, né? Essa exportação. Vamos aqui, ó. Salvar como PDF. Então a gente exporta. Ah, tá aqui embaixo. Aqui tem uma ferramenta que fica na frente. É uma ferramenta que vocês não veem, mas quando eu acesso ela aqui, ó, eu consigo fazer isso aqui, tá vendo? Por exemplo, ó. Aí continuo falando com vocês, daqui a pouco ela some. Já sumiu.
tá? Que é para circular, enfim, alguma coisa do tipo. Bom, eu vou aqui então em exportar, criar documento PDF XPF pelo exportador nativo do próprio Word aqui que você vai ter, tá? E aqui eu vou criar PDF. Ele já reconhece o lugar de hospedagem do documento origem, que é o documento editável do Microsoft Word, o .docx, tá vendo? Ó? Sites, comercial, biblioteca de contratos. Permanece o mesmo nome, a não ser que eu queira trocar, não indico, porque é o mesmo documento, eu só vou fechar ele em PDF agora e vou salvar lá, vou publicar. O botão chama-se publicar, mas nada mais é do que um salvamento que ele faz. Bem, vamos verificar se ele foi para lá. Ó, já fez push aqui, não precisei nem dar um F5 aqui, um atualizar na página, porque ele já fez push, já empurrou a informação. Subiu aqui, ó, há alguns segundos, por Maurício Casemiro, foi gerado aqui o contrato A. Maravilha, olha só, a mágica vem agora, tá? Eu vou selecionar o meu contrato, que já foi exportado em PDF, e aí, nas opções aqui, na linha do documento, eu tenho aqui a opção visualizar. Esse visualizador é o visualizador do SharePoint, tá bom? Cuidado para não clicar direto no documento, porque ele pode abrir no seu visualizador web padrão, que no meu caso é a Adobe Acrobat, tá? Ele vai abrir nos serviços da Adobe Document Cloud. Como eu vim aqui, como eu mostrei para vocês, então ele já abriu no do SharePoint. Olha como é que é o visualizador de PDF do SharePoint. É esse aqui, ele faz muita coisa, tá? Se você não conhece, ele faz download por aqui, ele favorita, ele exclui. Ele tem aqui anotações para você fazer anotação no PDF, muito legal isso aqui também. Vou pular o que a gente vai usar para explicar os outros, tá? Extrair páginas PDF, criar um novo PDF, fazer uma mesclagem de páginas. Tenho dois documentos, cada um com um conjunto de páginas, fazer uma mesclagem para um documento só, tá? Eu posso bloquear isso aqui, criptografar com senha esse arquivo por aqui, compactar o PDF, exibir os detalhes do arquivo, chamar o Copilot para poder fazer perguntas para o meu documento, abrir isso aqui no software que está instalado em máquina, aí eu vou escolher se eu quero esse, se eu quero Foxit, se eu quero o Adobe Acrobat, tá? Editar as propriedades por aqui ou direto no aplicativo, fazer um compartilhamento desse documento com alguém neste modelo aqui, né, sem assinatura nenhuma por enquanto, mas só compartilhar, então eu consigo fazer muita coisa. Dentre as coisas que eu consigo fazer, eu tenho, vejam só, os meus 3 serviços de assinatura digital juridicamente válidas habilitados aqui para vocês. O primeiro que eu quero trazer na playlist do Microsoft Syntax é o SharePoint Signature, que é o nativo da Microsoft, tá? Não vai sair do ambiente Microsoft, vai permanecer e vai usar software Microsoft até para fazer assinatura juridicamente válida. Depois eu quero mostrar para vocês essa parceria que a Microsoft tem bem próxima da Adobe, com o serviço da Adobe Sign e da DocuSign também, tá bom? Mas vamos hoje com SharePoint Signature, tá? Para poder eu estar visualizando todas essas capacidades aqui, eu já implementei. Então eu tive que fazer toda a implementação do Syntax, habilitar lá no meu Azure o serviço pré-pago, dos serviços pré-pagos do Azure, atrelar uma assinatura do Azure, configurar o Syntax aqui no Microsoft 365, esperar propagar, e aí sim eu tenho isso aqui pronto, tá? Então se você gostou dessa solução, tá gostando, vai assistir até o final, curtiu, você escritório de advocacia, você contabilidade, você empresa, você departamento comercial que precisa, né, tem que ter aí um sistema seguro, efetivo, rápido para assinatura de documento, você pode falar comigo que eu implemento para você essa solução aqui, tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o endereço de e-mail do Alonso, tá? E eu vou colocar aqui. Aqui são os destinatários, são quem assina, tá? Olha lá. Selecionei o Alonso, etapa 1. Adicione os nomes ou endereços de e-mail. Convide pessoas para assinar esse documento eletronicamente. O documento final com todas as assinaturas será salvo no mesmo local que este original. Ok? Nesse caso aqui eu vou colocar o Alonso apenas, tá? Poderia colocar mais pessoas se o documento requisitasse a assinatura de mais pessoas e poderia colocar o meu endereço de e-mail aqui para poder eu assinar também, tá? Eu vou até fazer isso, ó lá, tá vendo? Por quê? Os destinatários devem entrar na ordem. Então aqui a ordem é primeiro o Alonso assina e depois eu assino. Tá vendo? Por quê? E aí ele coloca cores separadas justamente. Por que eu não vou assinar primeiro? Pô, porque é uma proposta, né? Eu penso, você até pode colocar para você que está emitindo o documento, né? O emitente, o remetente, colocar para assinar primeiro. Mas aí é um passo a mais, vai que o seu cliente, ele não assina contrato. Ele não quer, ele declina a sua proposta comercial. Aí você assinou. Pô,
Eu prefiro que quando o cliente vá fechar negócio e assine, aí sim eu assino por fim. Tá? É um passo a menos ali, eu vou economizar um passo a menos, tá? Mas fica a seu critério. Bem, eu vou descer no final do documento em si, que está sendo renderizado para a gente aqui na tela, e olha que legal. Eu vou arrastar e soltar aonde, olha só, eu vou arrastar aqui, ó, a identidade do Alonso, para onde que ele precisa assinar. Ele precisa assinar aqui, tá? E aí eu solto, tá vendo, ó, aonde que ele vai assinar dentro da documentação. A mesma coisa eu faço com o meu, tá vendo, ó? Aonde eu assino, eu solto ali, ele já reconhece. Clico em avançar e veja, agora sim eu posso arrastar o que eu quero, tá? Eu posso pegar só a assinatura, mas posso pegar iniciais e posso pegar a data também, porque eu posso querer rúbrica. Esse documento aqui é simples, né? Tem 2 páginas só. Só que eu posso querer, por exemplo, uma rúbrica do Alonso aqui e uma rúbrica minha aqui, numa página que seja mais importante. Sabe a rubrica que a gente fala? Ou em todas as páginas, tá? Ou posso querer a rubrica só do cliente. Eu vou tirar a minha, por exemplo, olha só. Requerer configurações de campo. Quem é que vai assinar aqui? Quem é que vai rubricar aqui? Nesse caso eu vou excluir, eu vou exigir apenas a rubrica do Alonso. É rubrica mesmo, tá? As pessoas falam rúbrica, mas é rubrica a pronúncia certa aqui no Brasil. Bom, e aqui embaixo, aí sim aqui embaixo, eu vou querer a minha assinatura no campo de assinatura e a assinatura do Alonso no campo da assinatura do Alonso, tá? Não vai precisar de rubrica na última página, porque vai ter a assinatura, mas para garantir, eu poderia até deixar o campo pronto aqui também, que eu não fiz, tá? Na edição do documento lá no Microsoft Word. De data. Então, eu quero que o Alonso clique, não é necessário, porque o próprio documento vai pegar o time stamp, que é a data e o horário, vai pegar todas as configurações da máquina. Ele identifica IP público, IP da rede, ele identifica a configuração do host name da máquina e do MAC address, que é o chassi físico da placa-mãe do dispositivo que você está assinando. Não importa se é um smartphone, um tablet, um computador, um Mac, um Windows, tudo isso ele pega. Como que você acha que os cybercriminosos, eles são pegos pela Receita Federal, pela polícia e chegam até os cybercriminosos cometendo cybercrimes aí, mundo afora? Por conta dessas tecnologias, vai chegando até o endereço, até a pessoa, até o indivíduo ali, por esses rastreáveis. É mais ou menos essa mesma tecnologia que é utilizada no blockchain, os smart contracts, que são os contratos inteligentes, como esse sistema aqui da SharePoint eSign, ou DocuSign, ou Adobe Sign, como eu falei para vocês, tem vários no mercado, ZapSign, né? E os americanos também, né? Os estrangeiros aí. Bom, e eu também vou colocar a data, tá? Só para a gente ter uma formalização, mas o mais importante é a assinatura mesmo. Vou avançar, que é a próxima etapa, tá? Qual é o título da solicitação? Vai chegar como? No e-mail? Ou também no Teams, porque no Teams também é possível trabalhar com isso. Vai chegar como contrato A. E posso mandar uma mensagem opcional dizendo o seguinte: boa tarde, por gentileza, revisar, analisar e aprovar. Aprovar não, né? E assinar o contrato. Tendo aprovação. Vai colocar uma mensagem personalizada aqui ou não, ele manda uma mensagem, tá? O sistema do SharePoint manda uma mensagem padrão e tá aqui. Os destinatários devem estar nessa ordem. Agora sim, você tá vendo esse gripzinho aqui, ó? Agora você pode arrastar o Alonso para baixo dizendo que primeiro o Maurício que assina ou o Alonso que assina. Você pode trocar aqui, tá? Bom, ao selecionar enviar, você reconhece que as informações acima estão corretas. Confira o SharePoint e Signature termos e condições. Vou clicar em enviar. Veja, olha aqui embaixo que interessante. Enviando solicitação, contrato A. Todo um processo está acontecendo agora nos servidores da Microsoft, tá? A solicitação do contrato A está em processamento. Você pode esperar até que ela seja concluída ou fechar a página e ser notificado por e-mail quando terminar. Então, se você ficar aqui nessa página, já ele te dá uma notificação de que todo o processo, olha lá, agora já foi, tá vendo? Solicitação enviada, agora você pode analisar o contrato A e assiná-lo se necessário. Então, se você clicar aqui, ele vai para uma outra página, onde ele já te leva para esse acompanhamento. Olha que interessante, ó. Vou clicar aqui, ó lá. Em andamento, histórico, em andamento, tá vendo? Exibir detalhes e sem exibir detalhes, tá? Ó lá, contrato A. Ele mostra aqui como é que está esse processo. Bem, eu vou fechar por aqui porque eu quero mostrar de uma segunda forma, tá? Primeiro, eu vou acessar lá o e-mail do Alonso agora. Estou no e-mail do Alonso, vocês estão vendo aqui.
ele recebeu um e-mail, tá vendo? Maurício Casemiro, da Visum Share Tecnologia, solicitação de assinatura para contrato A. Por isso que ele pediu o nome da solicitação. Olha que bacana, ele vem aqui, ó, muito intuitivo, tá vendo? SharePoint e Signature, que é o serviço de assinatura eletrônica juridicamente válida do SharePoint. Maurício Casemiro, Vision Share Tecnologia, solicitou sua assinatura em contrato A. Observação: para obter a melhor experiência, exibe este documento em um computador ao invés de um telefone. Tá vendo? Olha a minha mensagem personalizada. Boa tarde, por gentileza, revisar, analisar e assinar o contrato tendo aprovação. Aguardando em ordem de assinatura, até isso ele informa, Alonso e depois Maurício. Depois que todos os destinatários assinarem, todos, incluindo você, tá falando para o Alonso, receberão um e-mail de confirmação que inclui um link para exibir o documento assinado. Ok, então tá aqui, ó. Muito intuitivamente, o botão de exibir solicitação vai abrir uma nova guia, sair do correio, ele está no webmail do Outlook Web aqui, mas poderia estar no Outlook Mobile, Windows, tanto faz, Mac. Olha aqui o que aparece para ele. Ele foi para o sistema de assinatura, isso aqui já é o Alonso, tá? Só que olha esse pop-up aqui, tá? Termos e condições do Microsoft SharePoint e Signature. Ao selecionar concordar, você concorda com os termos de serviço do SharePoint e Signature, incluindo, aí ele faz um resumão aqui, tá? Você aceita e pode acessar, revisar e assinar eletronicamente o contrato eletrônico. Sua assinatura eletrônica associa legalmente você ao contrato, tá vendo? Legalmente, tem validade legal, jurídica, tá? Para entidades de negócios, você autoriza o signatário a assinar em seu nome e concorda em se vincular ao contrato. Você é responsável por confirmar a identidade do remetente. Você reconhece e concorda com a política de privacidade da Microsoft. Os termos de serviços não afetam nenhum outro contrato que você tenha com o remetente. A Microsoft não é responsável por contratos enviados por meio do SharePoint Signature. O responsável é o remetente, no caso eu, Maurício Casemiro, que enviou o contrato para o Alonso. Ele vai dar um concordo, vai claramente ler o documento, são 2 páginas, e olha que bacana, aqui à direita nós já temos um resumão histórico, em andamento. Quem que assina primeiro? Alonso. Quem que assina depois? Maurício. O que aconteceu? Solicitação de assinatura criada por Maurício, documento exibido por Maurício e depois enviado para o Alonso. Então tem todo um histórico, uma timeline de baixo para cima, desde a criação do documento e da iniciação do processo de solicitação de assinatura até, de fato, o último processo, que é a assinatura por fim. Bom, tem um botão iniciar aqui, tem um botão iniciar aqui, para a pessoa meio que, se ela ficar perdida onde que ela assina, porque ela vai ler todo o documento, espera-se que a pessoa leia todo o documento, e tá aqui embaixo já, ó. Assinar aqui e data de assinatura, tá vendo? Só que aí, se a pessoa se perdeu e subiu lá para cima, aparecem botões que o SharePoint e Signature vai indicando, vai ajudando a pessoa a assinar para ela não se perder. Tanto que se ela clicar aqui, desce lá para baixo e fala, olha onde que você tem que iniciar. Opa, iniciar aqui por quê? Porque tem rubrica. Então, ó, iniciar aqui, suas iniciais, eu vou colocar Alonso Ramos, né? AR aqui de Alonso Ramos, pronto, ó lá. Já rubricou pelo teclado mesmo. Se eu tivesse dentro de um smartphone ou de um tablet, como tem touch, eu assinaria no dedo se eu quisesse aqui, ó, ou na canetinha, né? Porque tem alguns dispositivos hoje que tem a canetinha, estilos que a gente chama. Bom, avançar. O que mais que tem que fazer? Opa, agora tem uma assinatura que eu tenho que colocar aqui. Mais uma vez, poderia assinar no touch, mas estou num computador, vou assinar no teclado, tá? Olha lá que bacana. Posso até alterar a fonte, tem algumas fontes para escolher aqui. Vou dar um concluído, acabou. Não, ainda tem um avançar aqui, ó, que é data de assinatura. Basta eu clicar, ele pega a data de assinatura aqui do relógio, do dispositivo que eu estou conectado e já carimba, é um timestamp. Olha só que bacana. Pronto para enviar seus documentos assinados? Seu documento assinado é um só nesse caso? Você preencheu todos os campos exigidos e este documento está pronto para ser usado. Se existirem campos opcionais, você também poderá revisá-los e preenchê-los antes de enviar. É muito intuitivo, tá, pessoal? Seu cliente assina muito rápido, seu processo de assinatura é muito rápido. O seu comercial não para mais agora para ter que imprimir documento, assinar na mão, escanear de volta, mandar como PDF, nada mais disso. E agora diretamente dentro do próprio Microsoft 365. Não precisa nem para fora conectar, fazer integração com sistemas externos. Continua com a mesma segurança da Microsoft, com a mesma integração que a Microsoft já tem e que você já deve conhecer com todos os aplicativos. Bem, terminou, assinou, o Alonso assinou, clica aqui em enviar. Olha lá, enviando o documento assinado. Pode demorar um pouco.
Pronto. Sua assinatura foi adicionada. Opa, o Microsoft Teams já chamou lá o Approvals, que é o sistema de aprovação conectado em toda a plataforma. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Você não pode anular, rescindir ou tornar nula sua assinatura eletrônica neste documento por meio de assinatura eletrônica do SharePoint. E deve entrar em contato diretamente com o remetente para fazer qualquer alteração. Assinou, assinou. Tá? Ou retirar sua assinatura. Depois que todos os destinatários da solicitação de assinatura tiverem assinado, você receberá um e-mail com um link para o documento final, a versão final assinada por todos, tá bom? Vou dar um ok, o Alonso já fez a parte dele. Olha a timeline como já atualizou aqui, ó, desde a criação. Maurício criou, Maurício visualizou, Maurício enviou para o Alonso visualizou, o Alonso assinou. Olha a parte do Alonso, ó, assinado, o Alonso veio para baixo agora, falta as outras pessoas, que no caso sou eu só, eu somente, né, assinar também. Bom, o que aconteceu no Teams? Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. A aplicação de Approvals está dizendo o seguinte: através do serviço do SharePoint Signature, o contrato A foi enviado, foi criado por Maurício nessa data, nesse horário, foi assinado por Alonso Ramos nessa data, nesse horário, alguns minutos depois, e agora está esperando a resposta de Maurício Casemiro. Eu posso entrar por aqui e analisar por aqui, ou simplesmente eu acesso pelo meu e-mail. Pronto, olha lá. Assinatura eletrônica foi enviada para o Alonso. O Alonso, olha que bacana, assinou o contrato A. Agora eu vou exibir o fluxo, o processo de assinatura digital. E agora é para mim. Agora eu estou no meu usuário aqui. Olha que bacana. Concordo. Iniciar. Tá vendo que não pediu a rubrica na página 1? Porque eu configurei assim. Tá vendo? Agora sou eu aqui, ó. Avançar. Assinar. Assinar aqui. Eu assinei Maurício Casemiro lá, né? Não era para ter assinado Maurício Casemiro lá. Era o Alonso lá, mas tudo bem. Agora sim é Maurício Casemiro. Né? Olha lá. Assinei Maurício Casemiro aqui, ó, onde era Alonso, mas tudo bem, sem problema. Vamos trocar então, vamos colocar aqui, ó, Alonso Ramos, só para não ficar igual. Mas troquei. Ok, concluído. E vou clicar aqui para poder inserir data também, 2 de outubro de 2025, tá bom? Finalizadas as assinaturas, ele faz aqui as mesmas explicações, esses balõezinhos aqui de wizard, né? Para você que está usando pela primeira vez o serviço de assinatura digital juridicamente válida da Microsoft, e aí sim você clica em enviar e o processo é concluído. Ok. Mesmas explicações iniciais para quem está usando pela primeira vez o serviço. No Microsoft Teams, olha lá, aprovações, tá vendo? Daqui a pouco chega a notificação. Por e-mail vai chegar para a gente também. Eu vou até fechar do jeito que está aqui, ó. Olha lá, já chegou. Você adicionou a assinatura no contrato A. Prontinho. Tá vendo? Agora nós teremos aqui a versão finalizada. Posso até atualizar aqui, voltar lá nos contratos. Vai ser gerada uma versão finalizada e já já ela vai ser inserida automaticamente aqui na biblioteca de documento, que foi o que a mensagem nos disse lá atrás. Opa, histórico concluído. Agora eu acessei via Outlook Windows, vocês viram que não tem problema nenhum. Olha lá, status de aprovação no Teams, também concluído, olha que interessante. Gente, posso dizer para você, isso aqui é de uma solução aí, tá, para sua empresa. Olha lá, assinado, todos os envolvidos assinado, com a assinatura completada aqui, ó, e ainda chega um último e-mail dizendo o seguinte: a solicitação de assinatura foi concluída. Então, clicando aqui, ó, já tinha clicado, mas vou clicar de novo, ele vai mostrar isso lá nas propriedades do documento assinado por todos, ó lá, concluído. Vamos rever. Maurício criou, visualizou. O Alonso Ramos recebeu, visualizou, assinou. Por último, Maurício assinou. Todo o histórico aqui. E não é só isso, tá? Nós temos aqui agora uma nova página, uma terceira página. Ué, o documento tem 2 páginas só, mas vejam vocês. Na primeira, rubricado quem deveria rubricar, o Alonso. Na segunda, assinado com timestamp quem deveria assinar e colocar timestamp. Timestamp é data e hora, tá? E uma terceira página, esta que é muito importante, que é isso aqui que garante a autenticidade jurídica da assinatura digital. Olha lá, tem o ID da solicitação, então tem um ID, um token, aonde a própria Microsoft certifica que o documento foi assinado entre as partes. Tá vendo? Data de envio, data de conclusão e todo o processo desde a solicitação. Olha lá.
todo o processo. Agora aqui sim é de cima para baixo, ó, até a solicitação concluída agora há pouquinho. Tá vendo? Chancelado pela Microsoft, documento digital juridicamente válido com assinatura eletrônica, assinatura digital do SharePoint e Sign, tá? Quer implementar? Quer ter capacitação, quer ter treinamento, não só para implementar, mas para configuração, para otimização e para treinar seu time? Pode falar comigo. Dados para contato aqui no vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, tudo isso me ajuda a manter o canal aqui no ar e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você e para um montão de gente, tá certo? Aproveita e se inscreve na playlist que eu vou criar do Microsoft Syntex, que eu quero trazer essas opções avançadas de gestão de documento, de gestão de dados, de gestão corporativa para você aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.